Bom dia, bom dia, bom dia! Segundou por aqui! Bora respirar? Hoje a gente vai falar sobre o breathwork, né? Estou fazendo uma pós-graduação de neurociência da respiração e eu vou falar hoje aqui, eu vou começar, né, na verdade, uma sequência de lives toda segunda às 8 da manhã, falando tanto sobre breathwork quanto neurociência, psicologia positiva, virtuologia, né, tudo com que eu trabalho na minha mentoria. Então, hoje a gente vai falar sobre os benefícios, né, e malefícios de uma respiração disfuncional. Vocês sabiam que aproximadamente de 20 a 50% da população tem uma respiração disfuncional? 75% da população com ansiedade e distúrbios de pânico respiram de forma disfuncional. 30% da população com asma tem uma respiração disfuncional. 50% da pessoa que tem dor lombar tem respiração disfuncional. O estresse causa respiração disfuncional, né? De forma superficial e rápida, acelerada, né? Bem-vindo, Dai! E aí, estou falando aqui sobre, né, começando a live aqui, o pessoal vai chegando. Muito bem-vinda. E o ritmo respiratório, bem-vinda, Kari. O ritmo respiratório influencia diretamente no nosso sistema nervoso autônomo, né? E quanto mais acelerada está a nossa respiração, mais ativo está o nosso sistema nervoso simpático, que é o que nos deixa lá no luto ou fuga, né, que nos causa estresse, ansiedade, pânico. Então, quanto mais a nossa respiração estiver mais lenta, longa, né, e profunda, mais a gente vai estar ativando o nosso sistema nervoso parasimpático. Lembra do parasimpático, né? Eu falo que o simpático é só a gente lembrar de uma pessoa que esteja muito alegre, né, simpaticona e agitada. E o parasimpático é para nos acalmar, né? Tipo, calma, simpático, né? Pode ficar de forma mais tranquila, a gente não tá aqui fugindo de um leão, né? Pode respirar de forma mais natural. E o interessante desses dois sistemas, né, inclusive, é que o sistema nervoso simpático, nosso sistema nervoso autônomo tem dois sistemas, né? O sistema nervoso simpático e o parasimpático, como a gente estava falando. O simpático é que dá a nossa respiração curta, rápida, resposta ao estresse, luta, fuga, né? Paralisar, impulsividade, reatividade, ansiedade, é uma forma mais automatizada. Enquanto que o parasimpático nos leva a uma respiração mais longa, profunda, mais lenta, né? Uma sensação de mais relaxamento, regeneração celular, inclusive, construção de músculos, de memórias, de criatividade. E olha que interessante, né? Os efeitos a longo prazo de uma respiração disfuncional ou superficial, que não seja essa respiração mais diafragmática. Ao final dessa live, inclusive, eu vou fazer, né, 15 minutinhos de live só, e ao final dela eu vou fazer um exercício respiratório para quem ficar aí até o final, para vocês já começarem aí a semana de forma mais calma, mais tranquila, né? E os efeitos a longo prazo de uma respiração superficial e rápida, né, aquela que é só pelo pulmão, inclusive, até eu já dou uma dica, que se vocês, bem-vindo, Rafael, só percebam ali, ó, se vocês respirarem segurando o anelar com o polegar, vocês vão perceber que a respiração vai ser mais no pulmão ali, a parte mais superior do pulmão, né? Enquanto que vocês pegarem ali o indicador com o polegar, vocês já vão perceber que a respiração vai se tornar diafragmática, automaticamente. É um recurso divino aí que Deus nos deu, né? E essa respiração diafragmática é a ideal para a gente respirar. E a respiração nasal, né? A respiração bucal nos traz muitos malefícios, que eu vou falar aqui agora. Então, o ideal ali, até para vocês começarem a ter uma habitualidade de respirar mais com diafragma, que é a respiração pela barriga, né, que a gente tinha quando era pequeno, tenta de vez em quando segurar assim, ó, né? Só segurando assim, ele já diretamente já vai para a respiração diafragmática, tá? Claro que com os braços, né, mais soltos, mais relaxados. E então,
A respiração mais rápida, gente, diminui o nosso nível de dióxido de carbono no sangue. E por incrível que pareça, o nosso CO2, né, o dióxido de carbono, é o que leva o oxigênio, tira ele que está grudado na hemoglobina e leva o oxigênio para os tecidos, né, dos órgãos e tudo mais. Então é muito importante que a gente tenha uma tolerância maior de dióxido de carbono. E por isso, para que a gente tenha mais oxigênio absorvido, né, a gente tem que ter mais CO2 no sangue. É doido isso, né? Pensa como se fosse o C do CO2, como se fosse um barquinho levando o O2 para os nossos tecidos. E os vasos, o interessante, olha só, quando a gente tem uma diminuição de CO2 no sangue, tem a tal da hipocapnia, é um nome meio estranho, né? Que tem a diminuição do fluxo sanguíneo para o cérebro, inclusive. Porque ele baixa, ele acaba constringindo os vasos sanguíneos e reduz o fluxo de sangue que chega no cérebro. Isso acaba causando tontura, um pouco de confusão, desmaio e até às vezes perda da consciência, né? Respirar demais, né, muito rapidamente, então baixa isso e aumenta a frequência cardíaca, liberando adrenalina e diminuição da eficiência da entrega do CO2 do O2 para o tecido. Então respira, olha só as consequências da respiração bucal. É impressionante isso, eu não sabia, né, nem de metade disso aqui. Primeiro causa desidratação. A gente, respirando pela boca, a gente se desidrata muito mais rápido. Má postura facial. Gente, crianças, se vocês vissem, a criança que nasce com o queixo certinho, assim, começa a respirar pela boca, ela vai perdendo o queixo, vai mudando a arcada dentária, os dentes vão ficando tortos, porque não fica, a gente só consegue ficar com a língua, a gente só tem os dentes corretamente se a gente tiver com a língua descansando no céu da boca inteiro, né, meio que quase que empurrando um pouquinho ali os dentes, né, da frente. E se a gente tiver com a boca aberta, respirando, a gente não consegue fazer esse movimento da língua, e aí acaba ficando tudo disfuncional. Bem-vinda, Cris! E fica todo disfuncional se a gente não tiver com a língua no lugar correto. A gente só consegue fazer isso com a boca fechada, né? E com a boca aberta a gente tranca a passagem do ar, então a gente absorve menos, respira menos, né? Na verdade acaba respirando de forma má qualificada, né? Vamos dizer assim. Problemas dentários. Respiração bucal traz maior risco de cárie, de periodontite, gengivite, mau hálito por conta da má produção de saliva. Traz ronco e apneia do sono, que pode dar um monte de problema, né, inclusive cardíaco. Problema do sono, da insônia, dificuldade de obter sono reparador. A respiração bucal, inclusive uma dica que eu dou é colocar um microporo, bem pequenininho, não é tampando a boca inteira não, para dormir, para quem tenha o costume de dormir com a boca aberta, põe um microporo assim, ó, que qualquer coisinha vai abrir, mas é só para lembrar de manter a boca aberta, pelo menos alguns minutos. No começo dá uma sensação de pânico, mas depois vai acostumando e com o tempo você vai ficando com a boca fechada igual, tá? Então, respiração bucal dá redução de oxigenação, não permite o ar seja filtrado de forma correta pelo nariz. Nosso nariz é um órgão perfeito para que a gente tenha esse filtro adequado, né? Aumenta o estresse e a ansiedade porque ativa o nosso sistema simpático, respirar pela boca. É como se a gente estivesse pronto para correr do leão. Então, assim, ele ativa o sistema nervoso simpático e não nos deixa relaxar, por isso que dá todos esses perrengues, né? Diminuição do desempenho físico. É indicado, inclusive, na hora que a gente estiver fazendo exercício físico, respirar o máximo possível pelo nariz, não pela boca, né? Como comumente é falado, não, solta pela boca, não sei o que. São raros os exercícios que a gente faz soltando pela boca. É só em casos específicos, mas a maior parte do tempo a gente tem que respirar pelo nariz. Irritação da garganta, problemas de concentração e foco, porque afeta, né, a capacidade ali de oxigenação mesmo, lembra que vai menos oxigênio para o cérebro. Alteração no paladar,
aumento de risco de infecção respiratória, fadiga crônica, problema de aprendizado e memória, justamente por conta da falta de oxigenação, né? Problemas emocionais. Gente, é impressionante o como a gente fica autorregulado emocionalmente quando a gente faz, inclusive, o protocolo que eu indico fazer de 4 em 4 horas, né, que é indicado na minha pós-graduação. De 4 em 4 horas a gente fazer uma respiração coerente por 5 minutos, que é a que eu vou fazer aqui ao final da live, né, daqui uns minutinhos ali, 5 minutinhos. E a respiração, e quais os benefícios então da saúde física, né, da respiração funcional? Bem-vinda, Bruna! Melhoria da função pulmonar, otimização da circulação sanguínea, desintoxicação. A nossa respiração diafragmática e de forma mais coerente ativa o nosso nervo vago, que acaba liberando ali, ele faz quase que uma drenagem linfática para a gente. Então, por isso que ele ajuda a desintoxicar o corpo. Suporte de sistema imunológico, alívio de dores, benefícios para a saúde, redução de estresse e ansiedade, então, melhoria do sono, aumento de consciência corporal, promoção do bem-estar emocional, estímulo da criatividade, aumento de concentração e foco, né? Aumento, inclusive, da compaixão e empatia. A gente fica muito mais tranquilo, né? Consegue ter muito mais clareza mental, justamente por essa tranquilidade do parasimpático estar mais ativado, não é mesmo? Então, eu vou aqui, né, para adiantar da hora aqui, que essas lives vão ser apenas de 15 minutinhos, então eu vou começar a induzir vocês aí para uma respiração coerente, tá bom? Essa respiração coerente, o que que seria? A gente inspira contando em 6 e expira contando em 6, até 6, tá bom? Inspira contando até 6 e expira contando até 6, sempre pelo nariz. Se possível, pelo diafragma, né? Para facilitar, faz aquele exercício de colocar o indicador com o polegar, relaxa os braços, né? Relaxa os braços ali na cadeira ou nas coxas, né? Para ficar bem relaxado, indico até fechar os olhos, tá bom? Vou colocar uma musiquinha, até peço para vocês, obrigada, querida, até peço para vocês me falarem se vocês conseguem ouvir a música. Conseguem ouvir a música? Estão conseguindo aí ouvir a música? Bom, de qualquer forma, eu vou pedir para vocês então, quem estiver ouvindo a música ou não, inspirar, tá? Ah, perfeito, Blue. Essa música, até o áudio é ali do Felipe Marques, que passou pra gente. Perfeito. Então, vamos lá. Gente, eu vou pedir para vocês inspirarem, né, pelo diafragma. Lembrem de segurar ali o indicador com o polegar, mas de forma solta os braços. Inspirando, contando até 6 e expirando, contando até 6, ok? Então, inspira 2, 3, 4, 5, 6. Expira 2, 3, 4, 5, 6. Inspira 2, 3, 4, 5, 6. Expira 2, 3, 4, 5, 6. Inspira 2, 3, 4, 5, 6. Expira 2, 3, 4, 5, 6. Inspira 2, 3, 4, 5, 6. Expira 2, 3, 4, 5, 6. Inspira, continue inspirando. Quem está chegando, inspira contando até 6 e expira contando até 6. Se vier algum pensamento no meio do caminho, deixa passar. Daqui a pouquinho, né, você pensa no que passou ali. Não se preocupe agora em respirar, inspirar contando até 6 e expirar contando até 6. Inspira 2, 3, 4, 5, 6. Expira 2, 3, 4, 5, 6.
Inspira 2, 3, 4, 5, 6. Vou deixar agora cada um no seu ritmo, mas por favor continuem respirando, que é muito importante ficarem respirando ali por no mínimo ali 1, 3 ou 5 minutos é o ideal. Inspira até 6 e expira até 6. Para quem entrando agora, inspira até 6 e expira até 6. Quem está entrando aí agora, estamos fazendo um exercício de breathwork. Inspirando até 6 e expirando, contando até 6. Bora lá. Qualquer pensamento que vier, deixa passar. Volte pro foco para a respiração, sem julgamento. Apenas respire contando até 6 e expire contando até 6. São mais 2 minutinhos. Perfeito. Agora vai voltando aos pouquinhos, mexendo os braços, os punhos, vai abrindo os olhos. Muito obrigada pela presença de todos aí. Eu espero toda segunda-feira terminar a live respirando um pouquinho com vocês, né? Ali pelo menos 3 minutinhos, né? O ideal é 5 minutos. Como eu falei para vocês, tentem fazer essa respiração, né? De 4 em 4 horas ao dia, inspirando até 6 e expirando até 6
por 5 minutinhos. Um beijo, ótimo dia e início de semana. Até, queridos!